Determinação, admiração e gratidão. Esses são os pilares que moldam Fern. São eles que a tornam uma garota prestativa e extremamente poderosa. Mas nada disso surgiu do nada. Apesar de ser considerada um gênio, devido à afinidade mágica acima da média, o que realmente levou a Fern a atingir um nível tão alto de poder, mesmo sendo tão jovem, foi sua disciplina. Oi, aqui é o Kuze, e no vídeo de hoje eu quero te mostrar a melhor forma de desenvolver um comportamento disciplinado por meio das emoções, indo contra um mito muito comum na internet de que disciplina é agir sem sentir nada ou sem estar motivado. Para isso, vou usar como exemplo uma personagem que eu admiro muito. Seja bem-vindo à minha série analisando Souls no Frieren. Em meio a um cenário de dores e tragédias, conhecemos Fern, uma garotinha marcada por um evento devastador, a perda de sua família em um ataque brutal. Em uma das cenas mais impactantes, ainda criança, vemos Fern à beira de um penhasco, em um momento que sugere uma tentativa de tirar a própria vida. Mas momentos antes de acontecer, temos a presença de uma pessoa idosa, sentada no canto de uma árvore seca logo atrás da garota, segurando uma garrafa de bebida alcoólica e dizendo para ela: Seria um desperdício morrer agora. Um desperdício? Isso mesmo, já faz muitos anos, mas eu acabei perdendo um amigo meu. Diferente de mim, ele era uma pessoa íntegra. E era o tipo de pessoa que nunca abandonaria alguém com problemas. Ele teria sido capaz de salvar tanta gente se estivesse vivo no meu lugar. Diferente daquele cara, eu só pensava em viver tranquilo o resto da minha vida. Mas um dia eu percebi uma coisa. Se eu morrer desse jeito, tudo o que aprendi com ele sobre amizade e determinação, todas essas memórias também não desapareceriam desse mundo? Este é Reiter, o sacerdote que decide adotar Fern, oferecendo a ela um novo lar e a chance de recomeçar após uma tragédia. Algum tempo depois, Frieren vai ao encontro de Reiter. Ela está determinada a viajar novamente, desta vez com o objetivo de conectar melhor com as pessoas que ela conheceu durante sua jornada de 10 anos ao lado do grupo de heróis. Durante esse reencontro, Frieren faz um pedido a Reiter e, apesar de algumas divergências entre eles, ele acaba convencendo-a a cuidar de Fern, já que por conta da idade, ele não tem mais condições de criá-la. Ao notar a aptidão natural de Fern para a magia, Frieren decide treiná-la. Com apenas 14 anos, Fern já alcançava o nível de um mago adulto. A partir daí, seus feitos se tornam cada vez mais impressionantes. Aos 16 anos, derrotou o demônio Qual com a ajuda de Frieren. No cara a cara, ela venceu o demônio Lugner e se destacou nas provas dos magos de primeira classe, surpreendendo até mesmo a lendária Ciri, a guardiã da magia, que, impressionada, pede para Fern que seja sua aprendiz. No universo de Souls no Frieren, um gênio é alguém com aptidão natural excepcional para a magia, uma habilidade inata que vai muito além do comum. Não significa apenas ter talento, mas possuir uma acessibilidade mágica e uma capacidade de aprendizado e domínio que são raríssimas, mesmo entre os magos mais experientes. Fern é um gênio. Apesar de ter começado com pouca idade, ela alcança rapidamente um nível de poder comparável a de magos adultos. Isso se deve tanto à sua afinidade natural com a magia, quanto à sua disciplina e treinamentos rigorosos sobre a orientação de Frieren. Ser um gênio é visto como algo extraordinário, e nem todos os magos chegam a esse patamar. Muitos estudam por décadas sem alcançar o mesmo nível de domínio que alguém como Fern e Frieren conseguem em menos tempo. De fato, talento natural é algo fora do nosso controle. Não há muito o que se apegar nesse sentido. No entanto, mesmo com sua aptidão inata, o esforço de Fern é tão significativo que ela supera em alguns aspectos outros magos igualmente classificados como gênios. Um bom exemplo é a própria Frieren, sua mestra. Apesar de possuir séculos de experiência, Fern, com mais ou menos uma década de treinamento, já consegue lançar magias ofensivas básicas com uma velocidade superior ao da Frieren. Embora Frieren também seja considerada um gênio, diferente da Fern e outros magos menos poderosos, a Frieren não domina a detecção de mana imediatamente após uma conjuração, algo que muitos magos consideram básico. Esse contraste evidencia o quanto o esforço disciplinado de Fern elevou sua performance, indo além do mero talento. Esse é o verdadeiro poder do trabalho duro. Ele se torna relevante até mesmo em um mundo onde os talentosos competem entre si. Todos desejam
buscando conquistar vitórias. Isso vem do fator que requer muita determinação, admiração e gratidão. Esse fator se chama disciplina. A perda de sua terra natal, somada à morte de seus pais, representa um dos traumas físicos e emocionais mais extremos que alguém pode enfrentar. E é provável que esse evento tenha transformado Fern para sempre. Um choque tão profundo pode provocar um verdadeiro reset no comportamento, funcionando como um mecanismo de defesa do próprio corpo e mente. É nesse momento de fragilidade que surge Hayter. Ao adotá-la, ele oferece não apenas abrigo, mas também a chance de reconstruir laços afetivos, estabelecendo com Fern uma nova relação, um vínculo parental adotivo que serve como base para sua recuperação e crescimento. Não sabemos como Fern se comportava antes de conhecer o Hayter, mas quando vemos Fern pela primeira vez, vemos ela como uma garotinha bem comportada e disciplinada. Hayter ofereceu o que Fern perdeu, um abrigo e uma família, um ato genuíno de amor que Fern jamais vai esquecer. O psiquiatra Percival van der Kolk, em seu livro The Body Keeps the Score, diz o seguinte: o trauma resulta em uma reorganização fundamental na maneira como a mente e o cérebro gerenciam as percepções. Ele muda não apenas como pensamos e sobre o que pensamos, mas também a nossa própria capacidade de pensar. Apesar de ter origem em uma experiência cruel, esse evento acabou se tornando uma oportunidade para Fern recomeçar sua jornada, algo raro considerado a gravidade do que viveu. Perder tudo de uma hora para outra costuma empurrar muitos para o caminho de autodestruição, mas Fern escolheu outro caminho. Ela confiou nos ensinamentos de Hayter e decidiu honrar as memórias daqueles que perdeu, fazendo com que o legado deles continuasse vivo através de suas ações. Em vez de se render ao vazio, ela encontrou força para proteger o que ainda restava de vida dentro dessas lembranças. Ainda que eventos trágicos possam provocar grandes mudanças internas, não é preciso passar por um momento tão extremo para viver um reset mental. Se o nosso objetivo é alcançar a disciplina, precisamos primeiro entender o que ela realmente é. Disciplina, em essência, é o conjunto de regras que você estabelece para atingir um objetivo. Se você deseja algo e cria um caminho estruturado para alcançá-lo, você está sendo disciplinado. E acredite, você já é disciplinado em muitas áreas de sua vida. Quando sente sede, você se levanta, vai até a cozinha, pega um copo, enche de água e bebe. Há um objetivo, um plano e uma ação. Isso também aplica aos maus hábitos. No entanto, surge uma pergunta comum: se eu quero ganhar massa muscular ou emagrecer, por que eu continuo preso em comportamentos como passar o dia inteiro jogando videogame ou acessando sites adultos? Esse é um dilema de muitos. Querer algo, mas não seguir as regras necessárias para alcançá-lo. A explicação está na mente, que é dividida entre consciente e subconsciente. E, muitas vezes, é o subconsciente que toma o controle, nos afastando do que dizemos querer. O consciente é a parte da mente da qual temos plena noção, onde ocorrem os pensamentos racionais, decisões deliberadas e percepções momentâneas. O inconsciente é a parte oculta da mente, onde ficam armazenadas memórias, impulsos, traumas e desejos dos quais não temos consciência direta, mas que influenciam fortemente nossas emoções. Estudos da neurociência e da psicologia demonstram que mais de 90% das nossas decisões são tomadas no inconsciente antes mesmo de termos consciência delas. Nosso cérebro processa milhares de informações simultaneamente fora do nosso radar racional, e apenas uma fração disso chega ao consciente. Emoções, hábitos, traumas e padrões aprendidos moldam nossas escolhas muito antes da razão entrar em cena. Como disse o psiquiatra e psicoterapeuta Carl Jung, até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você chamará de destino. Infelizmente ou felizmente, não temos controle direto sobre o nosso subconsciente. No entanto, podemos influenciá-lo de forma indireta, por meio das ações conscientes. A chave está em direcionar nossa atenção para aquilo que está mais próximo da nossa presença, os hábitos. Ao modificar nossos hábitos, o subconsciente começa a se adaptar. Isso acontece porque ele busca economizar energia, automatizando comportamentos recorrentes. Quando entendemos esse mecanismo, percebemos que o caminho para a disciplina pode se tornar muito mais acessível. E para isso, precisamos falar sobre um neurotransmissor essencial. Provavelmente você já ouviu falar dele muitas vezes, a dopamina. Em resumo, a dopamina regula prazer, motivação e recompensa. É ela que nos impulsiona a buscar o que nos dá satisfação e com isso reforça certos comportamentos, bons ou ruins. A professora de psiquiatria e medicina Anna Lembeck, autora do livro
Dopamination, diz o seguinte: vivemos em um mundo de excessos, onde qualquer prazer está a um clique de distância. Nossos cérebros foram programados para buscar recompensas, mas estamos inundando nosso sistema de dopamina de forma tão intensa que perdemos a capacidade de sentir prazer nas pequenas coisas. A única forma de recuperar o equilíbrio é, paradoxalmente, criando espaços de abstinência. Ao reduzir as fontes de gratificação instantânea, reeducamos o cérebro a buscar contentamento em experiências menos intensas, porém mais significativas. A maneira mais rápida de restaurar o equilíbrio da nossa gangorra de prazer e dor é inclinar-se para a dor antes do prazer. Décadas atrás, embora as condições eram piores, a vida era mais simples e, de certa forma, mais focada. As recompensas vinham devagar. Um abraço sincero, um pão feito em casa, o orgulho de terminar um trabalho difícil, sexo só após o casamento. O prazer era escasso, mas genuíno. Com o tempo, a tecnologia acelerou tudo. Hoje vivemos em um mundo onde um clique basta para acessar comida, pornografia, jogos, redes sociais, estímulos intensos, imediatos e infinitos. Mas isso tem um preço. Nossa dopamina está sendo bombardeado o tempo todo. O que antes era uma faísca para motivação virou uma enxurrada. E quando o cérebro se acostuma com altos picos de dopamina, ele se torna menos sensível. Nada mais satisfaz. Perde-se o foco, a disciplina, o prazer pelo simples. Tudo parece chato, difícil e demorado. Temos mais informações do que nunca, mais acesso, mais ferramentas, mas menos força de vontade para usá-las. O acesso de prazer fácil fez da minha geração viciada em estímulo e avessa à dor do progresso. A doutora Anna Lembeck percebeu isso e, após anos mergulhada em pesquisas e atendimentos clínicos, ela trouxe uma resposta clara e prática. Segundo Lembeck, não estamos perdidos. Podemos reverter esse quadro. Podemos transformar as tarefas tediosas, que são os deveres para alcançar os nossos objetivos, em fontes de satisfação, disciplinando o cérebro a fazer o que não gostamos de fazer, até que se torne automático. Ou ainda, direcionando o vício de um mau hábito para um bom hábito. Ela afirma: a chave está em encontrar pequenas doses de dor voluntária, esforço, espera, desconforto, que permitam ao cérebro recalibrar. Isso torna os circuitos de recompensa mais sensíveis e faz com que o prazer verdadeiro volte a emergir. Embora a doutora esteja certa em sua análise e nas soluções que propõe, acredito que isso ainda não é o bastante. A minha geração se tornou mais pragmática. Estamos cansados de ouvir apenas o que devemos fazer. A maioria já buscou esse tipo de resposta. O que queremos agora é entender como fazer. Sim, a dopamina é essencial para seguir um sistema de regras que nos levam ao objetivo, mas a grande questão é como controlá-la. A resposta comum é através do esforço, mas isso gera outra pergunta: como eu me esforço? O problema não está em entender o que precisa ser feito, mas em saber como colocar isso em prática de forma real e acessível. Quando Frieren assume a responsabilidade de cuidar de Fern, estabelece-se entre elas uma relação de mestre e discípula, mas também de cuidado mútuo. À medida que Fern cresce, torna-se naturalmente mais proativa, como é comum entre os jovens adultos. Sua disposição para ajudar se intensifica, e em contraste com a natureza mais passiva e preguiçosa de Frieren, Fern acaba assumindo a posição de quem cuida. Ironicamente, a tutora passa a ser cuidada por sua aprendiz. Fern é uma garota disciplinada e comportada, mas ainda imatura quando se trata de relacionamentos interpessoais. Ela demonstra um cuidado genuíno com seus mentores, assumindo naturalmente uma postura protetora. No entanto, quando lida com alguém fora desse papel, como Stark, sua atitude muda. Por ter sido conduzida a manter a ordem no ambiente, Fern sente-se ao direito ou dever de comandar, especialmente diante de alguém como Stark, que é indisciplinado. Fern se esforça para manter a harmonia do grupo, mesmo que isso a leve a tentar controlar aqueles que aos seus olhos não compartilham o mesmo propósito, através da ordem, pois ela não tem real controle sobre o comportamento deles. Ao ser confrontada por Stark, que a contradiz abertamente, Fern vivencia um rompimento importante em sua percepção. Ela percebe que tentar controlar os outros é não apenas ineficaz, mas também um ato rude e invasivo. Nesses momentos de confronto, revela uma falha em sua abordagem e marca um passo significativo em sua jornada de amadurecimento. Mesmo enquanto ainda amadurece, Fern já demonstra um nível impressionante de força. Isso mostra porque a proficiência não está necessariamente ligada à maturidade. Ter maturidade
não significa ter disciplina. Um bom exemplo disso são adolescentes que alcançam a faixa preta em artes marciais. Eles dominam a técnica, mas isso não significa que eles tenham maturidade emocional ou experiência de vida para lidar com questões mais complexas e interpessoais. Como mencionei antes, Fern passou por um reset que moldou seu comportamento dali em diante. Após ser adotada por Reiter, ela desenvolveu um forte desejo de ser prestativa. Como forma de gratidão, essa disciplina que ela demonstra não veio de imposição externa, mas de uma motivação enraizada em suas emoções. Diferente do que muitos dizem por aí, disciplina não é apenas forçar a mente a fazer o que se detesta até se acostumar. A verdade é que, se você realmente não gosta de algo, repetir aquilo inúmeras vezes não vai torná-lo mais agradável. A menos que você consiga ressignificar a experiência, ela continuará sendo dolorosa. A verdadeira disciplina nasce de um propósito interno, de algo que faz sentido para o objetivo que quer alcançar. O que é necessário para executar o esforço? A força necessária para agir. E essa força pode ser gerada pela emoção. Mas então surge a próxima pergunta: como controlar as emoções? A verdade é que isso não é possível. Não escolhemos o que sentimos. Você não decide amar ou odiar algo. Essas sensações simplesmente acontecem com você. Os filósofos estoicos compreendiam isso muito bem. Eles sabiam que não dá para controlar o que sentimos, mas é possível controlar como reagimos a esses sentimentos. Porém, meu ponto vai além disso. Existe uma frase muito popular na internet: motivação não vence a disciplina, ou a disciplina é o que resta quando a motivação acaba, mas essa ideia está distorcida. Chegar à disciplina é aceitar o conjunto de ações que o corpo passa a executar de forma automática, após um processo de adaptação, uma reprogramação do sistema de dopamina. Mas, para alcançar esse estado de disciplina consolidada, o cérebro precisa primeiro de um motivo, ou seja, a disciplina é gerada pela motivação, não por um momento breve, mas constantemente. E sim, a motivação pode acabar, mas a emoção não. Você sempre vai sentir algo: cansaço, raiva, frustração, ansiedade. As emoções estão sempre presentes. E isso significa que temos sim uma fonte de energia constante, um motor infinito. Como usar esse motor ao nosso favor? Como transformar emoções em ação? Como guiar esse fluxo de energia emocional para construir uma disciplina verdadeira? Precisamos conectar a emoção certa com o sistema dopaminérgico da ação que queremos executar. A raiva pode ser canalizada para a prática de uma atividade física. Quando a pessoa completa o treino, o corpo se sente recompensado e a dopamina possa ser associada àquela ação. Precisamos alcançar um estado de realização. Você pode ir à academia para extravasar frustrações, ou pode ir movido por amor próprio, querendo um corpo mais saudável e atraente. Ambas as motivações são válidas. O que importa é a intenção emocional por trás da ação, e quando haverá o fenômeno para corresponder à emoção, para então sentir a sensação de realização. Mas aqui está um desafio: a realização nem sempre é imediata. Os resultados demoram para aparecer, e quando a recompensa não vem no tempo esperado, o cérebro vê que não há sentido em automatizar e busca se livrar constantemente do ato. Então, como sentir-se realizado no curto prazo? A resposta está em um fator essencial: a motivação intrínseca. É ela que sustenta o esforço diário mesmo sem resultados imediatos. Ela nasce de dentro, de um propósito pessoal, e não depende de recompensas externas. É esse tipo de motivação que transforma a disciplina em algo duradouro. Edward Deci e Richard Ryan, pioneiros na pesquisa sobre teoria da autodeterminação, argumentam o seguinte: a motivação intrínseca refere-se a fazer algo porque é inerentemente interessante ou agradável, e não há por alguma consequência separável. Porém, quando você já está intrinsecamente motivado e tenta dar aquele gás extra, usando uma música ou se oferecendo uma recompensa externa, isso pode acabar sendo um grande erro. Deci e Ryan alertam: oferecer recompensas externas por comportamentos que já são intrinsecamente motivados tende a diminuir a motivação intrínseca. Para Fern, o aprendizado da magia é uma jornada profundamente pessoal. Mais do que uma habilidade, a magia representa memórias, aquelas que a motivaram a continuar a viver. Além disso, seu encantamento vai além do próprio desejo de aprender. Ela se inspira na relação apaixonada que Frieren tem com a magia. Frieren busca magias por ela mesma. Ela se sente realizada com um simples fato de aprender. Esse vínculo que nasce da admiração alimenta o ciclo de motivação intrínseca entre as duas. É essa conexão que as mantém focadas, determinadas e cheias de energia para continuar treinando e alcançando novos níveis de domínio mágico.
a melhor forma de cultivar a disciplina é tornar o processo pessoal, colocando emoção e propósito naquilo que se faz. No fundo, disciplina é uma forma de motivação, mas não aquela externa e passageira. Muita gente tenta tornar tarefas entediantes mais suportáveis com estímulos externos, como ouvir música ou lavar a louça, tomar banho ou caminhar. E isso até funciona por um tempo. A música passa a ser enjoativa, ou a louça é tão grande que nem a música consegue te ajudar mais. A música que te fazia pensar em momentos felizes agora te faz pensar em momentos tristes. E por fim, aquela motivação externa acaba, mas a motivação intrínseca está sob seu total controle. Quando ela guia suas ações, nada do lado de fora pode te parar. Mesmo quando tudo desaba ao redor, você segue em frente, porque sua força vem de dentro. Para alcançar esse nível, você precisa estar profundamente conectado ao seu propósito. Abrace o motivo pelo qual deseja ser disciplinado. Deixe esse desejo gritar dentro de você, porque quando a vontade vem do coração, você se torna imparável. Aquilo se torna inseparável de você. Talvez esse seja o ponto central deste vídeo. Isso não é sobre status, não é sobre o que os outros vão pensar. Isso é sobre você. É algo pessoal. E essa é a chave. Esqueça a ideia de que é difícil. Se as regras que você precisa seguir são possíveis, se pessoas em situações piores já conseguiram, então isso não é difícil, mas também não é fácil. É pessoal. Quando você transforma o difícil em pessoal, o seu cérebro muda completamente a forma de enxergar o mundo ao seu redor. Não é mais sobre algo externo, é sobre você. Ao internalizar esse conceito, você poderá sim ter energia infinita para seguir o que deseja, pois a motivação intrínseca, assim como qualquer motivação, depende de uma emoção, e as emoções tendem a passar, mas quando você torna isso pessoal, você abraça quem você é e o que você sente. Então, se a felicidade acaba, então vem a tristeza, ainda é pessoal. Quando a raiva passa e a frustração chega, ainda é pessoal. Sempre vai ser pessoal. E quando algo é sobre você, tudo passa a ter importância. Acordar cedo ganha significado. Fazer dieta se torna relevante. Treinar, estudar, se disciplinar, tudo ganha sentido. Agora tem um motivo real por trás. Você, a Fern, durante as batalhas, aparece sempre com um olhar frio, concentrado, sem expressão. É porque ela internalizou tudo. Ela tem uma motivação intrínseca tão profunda que transformou suas emoções no motor silencioso por trás de cada atitude. Ela não desgasta essas energias, ela as compacta e consome elas por completo. Ela torna a sua energia infinita em algo pessoal. Então, te proponho um exercício simples. Quando estiver diante de algo difícil, diga para si mesmo: isso não é difícil, isso é pessoal. Com o tempo, seu subconsciente vai começar a absorver essa verdade. Ele vai se adaptar, se moldar. E quando você menos perceber, ele terá assumido o controle da tarefa. E quando isso acontece, o esforço parece menor. Isso não é difícil. Isso é pessoal.